Se você pudesse tomar apenas 3 suplementos pelo resto da sua vida e nenhum outro mais, quais você escolheria? Hoje, nós vamos fazer uma eleição aqui no canal. E eu garanto, alguns candidatos vão te surpreender. Eu sou o Dr. Alexandre Amato, cirurgião vascular do Instituto Amato, e eu reuni aqui os 10 suplementos mais famosos do mercado. Vitamina D, magnésio, ômega 3, creatina, colágeno, todos os favoritos. Vou avaliar cada um com critérios científicos rigorosos e vou eliminar um por um até sobrar apenas o meu top 3 vitalício. Mas antes de eu começar, eu quero fazer um desafio com você. Escreve agora nos comentários qual suplemento você acha que vai ganhar o primeiro lugar. Valendo! No final, você confere se acertou. Então vamos lá. Antes de apresentar os candidatos, precisamos definir as regras. Para um suplemento entrar no meu top 3, ele precisa passar em 3 critérios inegociáveis. Segurança crônica. Uso por muito tempo. Posso tomar por décadas sem problema? Nada de modismo que ninguém sabe o efeito daqui a 20 anos. 2. Evidência real. Tem que ter estudo clínico e meta-análise. Não vale o meu vizinho tomou e melhorou. 3. Impacto sistêmico. E aqui que está o pulo do gato. Eu não quero um suplemento que melhora só uma coisa ou resolve um problema. Eu quero algo que atua no corpo inteiro. Então pense assim comigo. É como contratar 3 funcionários para sua empresa que você nunca mais vai poder demitir. Você quer os mais versáteis, os mais confiáveis e os que resolvem problemas em qualquer setor. Com esses critérios, vamos para a guilhotina. Vamos começar pelos que parecem fortes, mas não passam pelo meu teste. Eliminado número 1, o multivitamínico. O famoso faz tudo que não faz nada direito, o canivete que não funciona. Estudos grandes com centenas de milhares de pessoas não mostraram redução de mortalidade em adultos saudáveis. Ele promete resolver tudo, mas as doses são baixas demais para fazer qualquer diferença real. É útil em casos muito específicos? Sim. Para o top 3 da vida toda? De jeito nenhum. Tchau multivitamínico. Eliminado número 2, vitamina C. Calma, não me xinga ainda. A vitamina C é importante? Muito! Mas se você come uma laranja ou uma goiaba por dia, você já bateu a necessidade diária. Suplementar quando você não tem deficiência é literalmente fazer um xixi caro. O corpo elimina todo o excesso, economiza seu dinheiro. Eliminado número 3, colágeno. Esse dói no coração de muita gente. Pode ajudar na pele? Talvez. Nas articulações? Em alguns casos sim, mas ele reprova no critério de impacto sistêmico. É o candidato de pauta única, bom para uma coisa, mas não protege suas artérias nem seu cérebro de uma forma global. Então 3 eliminados, sobram 7. Se você apostou em algum desses 3, comenta errei aqui embaixo, sem vergonha nenhuma. Agora a competição vai ficando mais difícil. Esses aqui são excelentes, mas tem um porém. Eliminado número 4, probióticos. E ó, vou te falar, esse me deu trabalho para eliminar. A nossa microbiota intestinal controla tudo, imunidade, humor, inflamação. Mas qual que é o problema? Depende muito da cepa, da dose e do seu intestino. Então o que funciona para mim pode dar gases para você. Então ele não é um suplemento universal, é um tratamento personalizado. Por isso ele está fora do pódio geral. Eliminado número 5, curcumina. E eu confesso, eu adoro a curcumina. É um anti-inflamatório natural super poderoso, mas ela tem um defeito grave. A absorção é péssima. Você precisa da pimenta preta junto, gordura, uma tecnologia farmacêutica para conseguir absorver. E mesmo assim é difícil garantir que está funcionando nas suas células. Promissor? Muito, mas pro top 3 garantido? Ainda não. Eliminado número 6, coenzima Q10, essencial para a energia das células. Mas aqui está a questão, o seu corpo produz coenzima Q10. A produção cai com a idade? Sim, mas para a maioria das pessoas jovens e saudáveis, suplementar não mostrou benefício claro nenhum, exceto se você toma estatina para o colesterol. Aí a conversa muda, mas como não é para todo mundo, tá eliminado. Eliminado número 7, creatina. E esse vai doer nos marombeiros. A creatina é excelente, segura, estudadíssima, boa para o músculo e para o cérebro. Se fosse um top 5, ela entrava fácil, mas ela perdeu por pouco no critério de impacto sistêmico. Se você não treina força, o benefício dela cai bastante comparado aos finalistas. Então 7 eliminados,
sobraram 3. Agora presta muita atenção, esses 3 finalistas são a base da longevidade. Então a medalha de bronze vai para o magnésio, o mineral que metade de vocês não tem o suficiente. E por que ele é finalista? Porque ele participa de mais de 300 reações no seu corpo. 300! É o funcionário que trabalha em todos os departamentos da empresa ao mesmo tempo. Ele relaxa a musculatura, controla a pressão arterial, ajuda no sono e, na minha área, a circulação. Ele melhora a saúde da parede dos vasos. A dieta moderna é pobre em magnésio e o estresse consome o pouco que a gente tem. Qual usar? Busque o biciglinato ou o dimalato, são os melhores para absorver. E a medalha de prata vai para a vitamina D, o sol em cápsula, que na verdade não é uma vitamina, é um pré-hormônio. Nós, por incrível que pareça, vivemos em um país tropical, mas vivemos trancados em escritórios, casas e a deficiência de vitamina D no Brasil é epidêmica. Por que ela é prata? Porque ela regula a sua imunidade, seus ossos, sua força muscular. Níveis baixos estão ligados a maior risco cardiovascular e até câncer. Mas atenção! Não saia tomando doses cavalares. O ideal é dosar no sangue primeiro e sempre tomar junto com uma gordura para absorver. E agora, o grande vencedor, aquele que aparece em todos os rankings sérios de longevidade, a medalha de ouro é o ômega 3, especificamente o EPA e o DHA. E por que ele é o número 1? Porque ele ataca o maior inimigo das suas veias, a inflamação. Ele protege o cérebro, memória, humor, reduz os triglicerídeos, melhora a elasticidade das artérias, ele compõe a membrana de todas as suas células. O corpo não produz ômega 3. Ou você come peixe gordo e de águas frias, ou você suplementa. Não tem outro jeito. E na minha prática de cirurgião vascular é a base mais sólida que temos. Mas cuidado com a qualidade. Óleo de peixe oxidado faz mal. Tem que ter certificação de pureza, tipo o selo IFOS. E precisa ter pelo menos 1 grama de EPA e DHA somados. Então, antes de encerrar, um teste de 30 segundos para você. Responde mentalmente sim ou não. Você come sardinha ou salmão 3 vezes por semana? Você toma sol sem camisa por 20 minutos quase todo dia? Você come vegetais verdes escuros em toda a refeição? Se você respondeu não para 2 ou mais, provavelmente você precisa desse top 3. Mas lembre-se do meu alerta de médico. Suplemento ajuda, mas não faz milagre se você come mal e não se mexe. E se você toma remédios, conversa com seu médico antes. Gostou dessa eleição? Então faz 3 coisas rápidas. Primeiro, se inscreve no canal. A maioria de vocês assiste e não se inscreve, aí eu não fico sabendo se tem que fazer mais vídeo desse tipo. Manda esse vídeo no grupo da família que adora comprar remédio e me conta. Você acertou que o ômega 3 ia ganhar? Comenta acertei ou errei lá embaixo. No próximo vídeo eu vou falar de um alimento de R$5 que fluidifica o sangue melhor que muita cápsula cara. Até lá e cuida da sua circulação.